Olá pessoal, vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, composição e estrutura molecular. Os ácidos nucleicos são constituídos por monômeros, chamados de nucleotídeos. Os nucleotídeos que em conjunto vão formar os ácidos nucleicos. Esses são constituídos por grupos das pentoses, que são açúcares, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. Nós temos a representação de nucleotídeo. A pentose, que é o açúcar, no caso aí nós temos a desoxirribose, nós vamos ter o ácido fosfórico e a base nitrogenada. Os ácidos nucleicos são divididos em dois, DNA e RNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA é chamado de ácido ribonucleico. As bases nitrogenadas que são encontradas tanto em DNA quanto no RNA são a adenina, citosina e guanina. A base nitrogenada timina é exclusivamente encontrada no DNA. A base nitrogenada uracila é exclusivamente encontrada no RNA. Disso, decorre que uma molécula de DNA, por maior que seja, terá apenas 4 tipos de nucleotídeos, todos possuindo desoxirribose. No entanto, diferindo quanto ao tipo de base. Já numa molécula de RNA, os 4 tipos de nucleotídeos terão a ribose e uma das 4 bases nitrogenadas. Nós temos a representação de bases nitrogenadas, açúcares e ácido fosfórico. As bases nitrogenadas que são divididas em 2 grupos, pirimídicas e púricas. Pirimídicas nós temos citosina, timina e uracila. Púrica nós vamos ter adenina e guanina. Os açúcares que vão compor esses ácidos nucleicos, que podem ser a desoxirribose e a ribose. Também nós vamos ter a presença de ácido fosfórico. As bases nitrogenadas são classificadas em pirimídicas e púricas. E como a gente viu, as pirimídicas são as citosinas, timinas e uracila, apresentando apenas uma cadeia fechada ou apenas um anel. As púricas, que são a adenina e guanina, apresentam 2 cadeias fechadas, também chamadas de anéis. A estrutura do ácido nucleico, a molécula DNA, constituída por 2 cadeias de nucleotídeos enroladas, dando aquele aspecto de uma escada, chamada de escada helicoidal. As 2 cadeias mantêm-se unidas entre si por meio de ligação chamada de ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio. Essa ligação, quando o DNA vai se replicar, é facilmente quebrada. A adenina, ela vai se ligar diretamente com a timina, lembrando que a timina é exclusiva do DNA. E essas bases nitrogenadas, elas se conectam respeitando uma harmonização. Adenina com timina e guanina com citosina. Já a molécula de DNA é formada por uma única cadeia, que se enrola sobre si mesma, porém alguns vírus, como o do mosaico do tabaco, possuem RNA de dupla cadeia. Nós temos aí uma fita de DNA, onde a gente observa as bases nitrogenadas, adenina com timina, guanina com citosina e assim por diante. E eu chamo a atenção com relação ao tipo de ligação. A adenina com timina, nós temos uma dupla ligação. Já a guanina com a citosina, nós vamos ter uma tripla ligação. A molécula de DNA possui uma configuração estrutural bastante distinta. E o modelo inicial, que explica a estrutura do DNA, foi proposta por James Watson e Francis Crick em 1953. Segundo eles, a molécula de DNA é uma fita dupla constituída por 2 cadeias paralelas que ocorrem em direções opostas. Os emparelhamentos são estabelecidos graças à afinidade química entre as bases adenina e timina, guanina e citosina. Notamos que a ligação se faz sempre entre uma base púrica e uma base pirimídica. A base púrica vai se conectar sempre com a base pirimídica. E que a afinidade química somente entre adenina e timina, guanina e citosina. Elas vão se conectar
né, obrigatoriamente. A adenina com timina, a guanina com citosina. Na verdade, essa afinidade pode ser constatada observando-se que as ligações que se estabelecem entre as bases e que se chamam ponto de hidrogênio, essas são ligações fracas que ocorrem entre átomos de hidrogênio e alguns outros maiores que ele, entre os quais estão o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. O modelo adotado até hoje abriu um novo e importante campo de estudo, o da genética molecular. Isso rendeu a Watson, a Crick e a Wilkes o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1962. O RNA, que é um ácido ribonucleico, lembrando que o DNA é um ácido desoxirribonucleico, o RNA é um ácido ribonucleico, é uma molécula em cadeia simples, apresentando uma estrutura primária semelhante à do DNA, com principais diferenças em relação ao DNA, o RNA. Nós temos toda a organização estrutural semelhante do DNA. Nós vamos ter lá um açúcar, só que dessa vez vai ser chamado de ribose. Nós vamos ter o grupo de fosfato e nós vamos ter as bases nitrogenadas. O RNA possui a ribose, em vez da desoxirribose, como a gente já falou, o que lhe confere uma desvantagem estrutural, pois torna-se menos resistente à hidrólise. A gente diz que o DNA ele é estável, ou seja, ele não muda, já o RNA ele é instável, ele pode sofrer lá uma mudança, uma alteração. A fórmula molecular com relação à desoxirribose e à ribose, que são os tipos de açúcares presentes lá na composição do DNA ou no RNA, é que a desoxirribose vai ter como estrutura molecular C5H10O4. Já a ribose, que vai compor o RNA, vai ter como fórmula molecular C5H10O5, ou seja, vai ter uma hidroxila a mais do que a desoxirribose. O RNA é composto por duas bases heterocíclicas, ou seja, heteroátomo de nitrogênio, da família das purinas, que é a guanina e a adenina, e das pirimidinas, citosina e uracila. Veja que já entra a uracila, que é uma base nitrogenada específica do RNA, em detrimento da timina presente no DNA. Tal como o DNA, o RNA, os nucleotídeos estão ligados por ligações fosfodieste, 3 linha, 5 linha. Apesar destes ácidos nucleicos poderem formar duplexos, estão normalmente sobre a forma de cadeia simples. Então, o que é uma ligação fosfodieste? É quando um nucleotídeo ele se conecta a outro através desse grupo de fosfato. Ou seja, nós temos lá um açúcar composto por 5 carbonos, onde no 5 carbono nós vamos ter o grupo desse fosfato, né? E o carbono 3 ele vai estar livre. E um segundo nucleotídeo vai conectar o seu grupo de fosfato a esse carbono número 3 que está livre. E um vai se conectando ao outro através dessa ligação chamada de fosfodieste. Os RNA existem na célula como produto direto de genes e pertencem a 3 classes distintas. A gente observa que o RNA ele é oriundo do DNA, aonde o RNA ele é classificado em 3 tipos. Primeiro, o RNA mensageiro, ou mRNA, o qual alberga a informação que posteriormente será traduzido numa proteína. Então, ele vai se conectar ao DNA. O DNA ele vai abrir um espaço, ele vai ser codificado, né, junto ali com o DNA, ele vai pegar a informação do DNA, vai formar um tipo de receita para ser traduzida posteriormente, formando uma nova proteína. Nós temos também o RNA ribossomal, ou rRNA, que vai compor os ribossomos, que vai sintetizar ali a proteína junto com o RNA
transportador ou RNA de transferência. O RNA de transferência, ele vai transportar os aminoácidos que estão vagando, que estão soltos, e ali vai uni-lo formando uma proteína. Então, nós observamos aqui na figura, né, o DNA, que vai estar lá no núcleo, que ele vai se replicar quando necessário. Nós vamos ter o RNA, que ele vai ser transcrito junto com o DNA, né, formando lá um tipo de cópia, um tipo de receita, que junto com o RNA transportador vai pegar os aminoácidos que estão soltos, formando ali as proteínas, né? Nós temos aí, mais uma vez, uma representação entre o DNA e o RNA. O DNA composto por uma desoxirribose, o RNA composto por uma ribose. Nós temos as bases nitrogenadas ali ao lado e os tipos de ligações, né? A citosina com a guanina, a adenina com a timina. A duplicação do DNA. Como ocorre essa duplicação do DNA? O modelo estrutural do DNA, proposta por Watson e Crick, explica a duplicação dos genes. As duas cadeias do DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar. O experimento dos pesquisadores de Mendelssohn e Stahl confirmou que a duplicação do DNA é semiconservativa, isto é, que metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das duas moléculas filhas. Então, as fitas se soltam, né? As pontes de hidrogênio se quebram e cada fita vai originar novas fitas idênticas. No processo de duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio entre as bases se rompem e as duas cadeias começam a se separar. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento. A adenina com a timina com a adenina, a citosina com guanina e guanina com citosina. Uma vez ordenados sobre a cadeia que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em sequência e formam a cadeia complementar sobre cada uma das cadeias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela. Como a gente pode observar, a fita ela vai se soltando, vai quebrando as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, e à medida que ela vai se soltando, se desprendendo, vai formando-se novas fitas idênticas, né? Então, vai formar duas fitas idênticas. Com relação à transcrição da informação genética, a gente viu que o RNA se origina a partir do DNA. A síntese de RNA mensageiro, por exemplo, se inicia com a separação das duas fitas de DNA. Apenas uma das fitas do DNA serve de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita não é transcrita. Lembrando que o RNA ele vai se formar a partir de uma parte do DNA, de uma das partes da fita de DNA, que a gente chama de gene. A outra fita não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre a duplicação do DNA e a produção do RNA. Outras diferenças são: os nucleotídeos utilizados possuem o açúcar ribose no lugar da desoxirribose, a gente já falou sobre isso, e a participação de nucleotídeos de uracila no lugar dos nucleotídeos de timina. Então, quando a gente observa lá uma base nitrogenada, uracila, a gente lembra de RNA. Quando a gente vê uma base nitrogenada, timina, a gente lembra de DNA. Assim, se na fita de DNA que está sendo transcrita aparecer adenina, encaminha-se para ela um nucleotídeo complementar contendo uracila. Então, a gente pode observar que nessa representação, onde há uma fita de DNA, por exemplo, que tem lá uma sequência adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, 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 timina, 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 guanina, citosina e guanina. Ela vai servir
ela vai servir para transcrever lá uma fita de RNA mensageiro. Então, qual vai ser o resultado? Se eu tenho adenina, vai surgir a uracila. Se eu tenho timina, vai surgir a adenina. Se eu tenho guanina, a citosina, guanina, guanina. Como a gente pode observar, se a gente comparar a base nitrogenada de cima com a de baixo, a gente vai ver o oposto. E veja que a timina vai surgir a adenina, que compõe sim o RNA. O que diferencia o DNA do RNA é a base nitrogenada, timina e uracila. Em uma célula eucariótica, o RNA mensageiro produzido destaca-se de seu molde e, após passar por um processamento, atravessa a carioteca e se dirige para o citoplasma, onde se dará a síntese proteica, com o fim de transcrição. As duas fitas de DNA se unem novamente, refazendo-se a dupla hélice. Então, a gente observa aqui o DNA, ele vai se replicar dentro do núcleo. O RNA ele vai surgir dentro do núcleo também, né, através da transcrição, junto com o DNA. Ainda dentro do núcleo, ele vai sofrer uma maturação. E quando ele passa por esse processo de maturação, ele sai do núcleo e vai ser sintetizado lá junto com o ribossomo, dando origem lá às proteínas. Então, qual é a diferença do DNA para o RNA? O tipo de açúcar, no DNA desoxirribose, no RNA ribose. No DNA o filamento é duplo, no RNA simples. No DNA a função vai ser da informação genética, o RNA vai ser de sintetizar a proteína. E com relação às bases nitrogenadas, né, a gente sabe que ambas vai ter bases piridiminas, né? Porém, a diferença entre DNA e RNA é uma base. No DNA vai ter a timina e no RNA vai ter a uracila. Com relação a tudo isso, nós temos a presença do trifosfato de adenosina, chamado de ATP, que é um agente que funciona como um armazenador de energia. Ela vai armazenar ou vai liberar energia. As células necessitam de suprimento constante de energia para manter sua organização e seu funcionamento. A energia que provém primariamente de degradação de moléculas orgânicas do alimento encontra-se armazenada em moléculas de uma substância chamada de trifosfato de adenosina. Esse trifosfato de adenosina ela pode liberar ou pode armazenar ou absorver. Quando ela libera, ela produz uma reação chamada de exergônicas. Exergônicas quando ela libera energia. Armazená-las em ligações moleculares de alta energia. E transferir energia para o processo de hetergônicos, ou seja, absorve energia. Então, se a gente for observar aí uma diferenciação entre exergônicas e hetergônicas, exergônicas é aquela que libera, e hetergônicas é aquela que absorve energia. E com relação à estrutura química do ATP, vai ser bem semelhante, né? Vai ter a presença de bases nitrogenadas, adenina, vai ter a presença de ribose, semelhante ao RNA, e vai ter grupos de fosfatos encadeados. As ligações químicas entre dois fosfatos do ATP são ligações de alta energia. São representadas graficamente pelo símbolo que a gente chama de tio, né? E aí nós temos a estrutura do ATP. Nós vamos ter a ribose, que é o açúcar, nós vamos ter o grupo fosfato e nós vamos ter a adenina, que é uma base nitrogenada. Então, muito obrigado por permanecer comigo e até a próxima aula.